A gente viu a definição de determinante, de uma matriz quadrada qualquer, essa que está aqui em cima. Você pode escrever tanto em termos dos cofatores, quanto em termos dos menores, bastando fazer o ajuste necessário de sinal. Tá? Mas na prática, ou a gente coloca no computador para fazer a conta para a gente, ou a gente usa alguma propriedade que nos permita fazer a conta com mais facilidade. Tá? De maneira geral, está interessado em propriedade para obter resultados mais gerais. Tá? Não estou interessado em uma conta específica, o computador sempre sabe fazer para a gente. Vamos começar olhando para matrizes triangulares. Em matrizes triangulares, podem ser superiores ou inferiores. O determinante é o produto dos termos da diagonal principal. Isso vale em particular para uma matriz que é triangular superior e inferior ao mesmo tempo. O que é uma matriz triangular superior e inferior ao mesmo tempo? É a matriz diagonal. Todos os termos fora da diagonal principal, acima ou abaixo, são iguais a zero. Tá? Vamos ver um exemplo. Pega essa matriz aqui. Pega essa matriz aqui. 1, 2, 0, 3. Qual é o determinante dessa matriz? É igual a 1 vezes 3, menos 2 vezes 0. Estou usando aqui a fórmula da determinante da matriz 2 por 2. Produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Isso é igual a 3. A gente observa que esse segundo termo aqui é igual a 0. Exatamente porque a gente tem um 0 aqui, exatamente porque essa matriz é triangular. Okay? Não importa se é triangular superior ou inferior, tá? Sempre vale isso. A gente pode olhar, por exemplo, para uma matriz 3 por 3, ou uma matriz de qualquer ordem. Tá? 1, 2, 3, 0, 4, 5, 0, 0, 6. Qual é o determinante dessa matriz? Bem, a gente pode usar aquela expressão da 3 por 3 que a gente encontrou antes, se quiser. Não está errado. Mas é mais simples se você observar que essa matriz é triangular. Todos os termos abaixo da diagonal principal são iguais a zero. Tá? Portanto, pelo teorema que a gente acabou de ver, o determinante é o produto dos termos da diagonal principal. Então, o determinante dessa matriz é igual a 1 vezes 4 vezes 6, que é igual a 24. Uma conta muito mais fácil. Bem, isso vai facilitar bastante a nossa vida, e não apenas para matrizes triangulares, mas matrizes que a gente pode colocar na forma triangular. Lembrando, o que é uma matriz na forma triangular? É uma matriz escalonada. A gente colocou na forma escalonada, no triangular superior especificamente. É uma matriz na forma escalonada. Se a gente souber o impacto das operações elementares que a gente usa para escalonar uma matriz sobre o determinante, então a gente vai poder colocar a matriz na forma triangular superior e depois calcular o seu determinante usando o teorema que a gente acabou de ver. Bem, a gente tem mais alguns exemplos aqui. Tá? Observe que o determinante da matriz 1, 0, 0, 2 é igual ao determinante da matriz 1, 100, 0, 2 ou 1, 0, 18, 2. A matriz é sempre triangular ou superior ou inferior, tá? Então não importa se eu coloco esse termo aqui ou esse termo aqui embaixo, tanto faz, tá? Porque a diagonal principal é sempre a mesma, então o determinante é sempre igual ao produto da diagonal principal, porque fora da diagonal principal eu tenho apenas pelo menos um zero. Essa matriz 2 por 2. Tá? Então no final das contas basta olhar o produto da diagonal principal, o determinante de todas essas matrizes é igual a 2, independente desses outros elementos aqui, diferente de zero. Bem, vamos olhar então o impacto das operações elementares com linhas sobre o determinante de uma matriz. A gente tem 3 operações elementares, vamos ver o impacto de cada um deles. Tá? Primeiro, o determinante não muda quando a gente adiciona o múltiplo de uma linha a outra linha dessa matriz. Segundo,
O sinal do determinante é invertido quando a gente faz uma troca de linhas. A segunda operação elementar que estou considerando é a troca de linhas. A primeira foi adicionar o múltiplo de uma linha a outra linha dessa matriz. E terceira operação que eu vou olhar é a multiplicação de uma linha por escalar. E nesse caso, o determinante é multiplicado exatamente pelo mesmo escalar. Tá? Vamos olhar exemplos de todos esses casos. Pegar a matriz particularmente simples. Matriz 2 por 2. 1, 2, 3, 4. Quem é o determinante dessa matriz? Determinante dela é o produto da diagonal principal, 1 vezes 4, menos o produto da diagonal secundária, 2 vezes 3, 4 menos 6 igual a menos 2. Está aqui. Vamos usar a primeira propriedade. O determinante não muda ao adicionar o múltiplo de uma linha a outra linha. Que operação a gente pode fazer aqui? Essa é a linha 1. Essa é a linha 2. Vamos transformar a linha 1 nela própria, somada a 2 vezes a linha 2. Tá? A gente já sabe fazer as operações elementares, é apenas isso que eu estou fazendo aqui. Então, como é que vai ficar? Estou calculando o determinante da seguinte matriz. A segunda linha está inalterada, não estou fazendo nenhuma operação sobre ela. Ela fica igual a 3, 4. Quem vai ser agora a primeira linha? Tá? Primeiro elemento vezes 2 vezes o primeiro elemento da segunda linha. 1 mais 2 vezes 3, 7. Segundo elemento da primeira linha. 2 mais 2 vezes 4. 2 mais 8. 10. Ok? Deixa eu colocar isso um pouco melhor aqui. Quem é o determinante dessa matriz? 2 por 2. Diagonal principal menos diagonal secundária. 7 vezes 4 menos 10 vezes 3 igual a 28 menos 30 igual a menos 2, exatamente o determinante da matriz original. Ou seja, quando eu adiciono um múltiplo de uma linha, por exemplo, o dobro da linha 2, a outra linha, por exemplo, a linha 1, não muda o sinal do determinante. Isso que a gente acabou de ilustrar com esse exemplo específico. Vamos ver a segunda propriedade. O que acontece quando eu troco a ordem de duas linhas? Tá? Qual o determinante da matriz? 3, 4, 1, 2. Eu peguei a matriz 1, 2, 3, 4, troquei a ordem das linhas. A segunda linha, 3, 4, ficou aqui em cima. A primeira linha, 1, 2, ficou aqui embaixo. Quem vai ser o determinante? 3 vezes 2 menos 4 vezes 1 igual a 6 menos 4 igual a 2. Antes a gente tinha menos 2, agora a gente tinha mais 2, ou seja, ao trocar as linhas a gente trocou o sinal do determinante. E por último, o que acontece quando eu multiplicar uma linha por um elemento, por um escalar qualquer? Vamos pegar a primeira linha, por exemplo, e multiplicar por 3. Como é que vai ficar a matriz? A primeira linha vai ser multiplicada por 3. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. 3 e 4. Vamos calcular o determinante dessa matriz. 3 vezes 4, menos 6 vezes 3. 3 vezes 4, 12. Menos 6 vezes 3, 18. Isso é igual a menos 6. Menos 6 é exatamente 3 vezes menos 2. Multipliquei uma linha por 3. Determinante ficou multiplicado por 3. Menos 2 vezes 3 é igual a menos 6. Então a gente ilustrou todas essas propriedades, todas essas três propriedades. Agora, portanto, a gente sabe o impacto de cada operação elementar sobre o determinante da matriz. Bem, a gente tem um corolário desse resultado, tá? O determinante de uma matriz A
é igual ao determinante da sua forma escalonada. Tá? R é simplesmente a forma escalonada de A, uma das formas escalonadas de A, desde que essa forma escalonada tenha sido obtida apenas adicionando múltiplos de uma linha às outras linhas. Tá? Ou seja, se a gente usar apenas a primeira operação elementar que está listada aqui. E se eu fizer alguma das outras duas operações elementares? Bem, eu tenho que fazer os ajustes necessários exatamente de acordo com esses resultados aqui. Tá? Bem, se o determinante de A, se eu tenho um determinante de uma matriz A e eu obtenho a forma escalonada multiplicando, trocando as ordens, a ordem de duas linhas, então o determinante da matriz A é igual a menos o determinante da matriz na forma escalonada, se o escalonamento foi feito trocando, fazendo apenas uma troca de linhas. Tá? Bem, por que é relevante? Como a gente viu, é mais fácil computar o determinante da forma escalonada, porque a forma escalonada é uma matriz triangular superior e o determinante de uma matriz triangular superior é simplesmente o produto dos elementos da diagonal principal. Tá? Vamos ver um exemplo disso. Vamos continuar trabalhando com a nossa matriz 1, 2, 3, 4. Tá? Vamos dizer que a gente não sabe calcular o determinante dessa matriz. Obviamente, nesse caso é simples, tá? Mas a gente vai usar uma propriedade que pode ser usada para casos mais gerais. Isso aqui é a linha 1. Isso aqui é a linha 2. Eu vou escalonar essa matriz. Para escalonar, eu quero fazer uma operação que transforme esse elemento daqui em 0. O que eu posso fazer? A linha 1 continua igual. A linha 2 se transforma na linha 2 menos 3 vezes a linha 1. Como é que vai ficar a matriz depois desse escalonamento? A primeira linha segue inalterada. Como é que vai ficar a segunda linha? Tá? Vai ser 3 menos 3 vezes 1, 0. 4 menos 3 vezes 2, 4 menos 6, menos 2. Agora, aqui embaixo, a gente tem a forma escalonada dessa matriz com a qual a gente está trabalhando. Tá? A gente pode calcular o determinante dessa matriz. Ela está na forma escalonada, portanto ela é triangular. Se ela é triangular, basta olhar a diagonal principal e fazer o produto. Tá? O determinante vai ser igual a 1 vezes menos 2, que é igual a menos 2. Que, como a gente viu, é exatamente o determinante dessa matriz com a qual a gente começou trabalhando. Tá? Você pode construir outros exemplos, tá? Eu sugiro que você faça isso, construa alguns outros exemplos para ver o que acontece. Começa com a matriz 2, 0, 0, 1, por exemplo. Quem é o determinante dessa matriz? É igual a 2, produto da diagonal principal. O que acontece se eu trocar a ordem? 0, 1, 2, 0. Fiz uma troca de linhas. O que acontece? Que é o determinante dessa matriz agora. O determinante, nesse caso, é igual a 0 vezes 0 menos 1 vezes 2, que é igual a menos 2. Exatamente o contrário dessa matriz, determinante dessa matriz acima. Bem, no que o determinante ajuda a gente? Vamos olhar o resultado mais importante que a gente tem sobre o determinante. A gente tem o seguinte teorema. Pega uma matriz quadrada qualquer. Essa matriz é não singular se e somente se o determinante for diferente de zero. Lembrando, o que significa se e somente se? Que a implicação vai nas duas direções. Ou seja, se uma matriz for não singular, o seu determinante é diferente de zero. Se o determinante é diferente de zero, ela é não singular. Lembrando, o que é matriz não singular? É uma matriz quadrada em que o posto é igual ao número de linhas ou número de colunas, posto cheio. Tá? Isso significa que ela admite inversa. Tá? A matriz admite inversa, se e somente se for não singular, se e somente se tiver posto cheio, se e somente se, como a gente está vendo agora, o determinante for diferente de zero. O uso mais importante do determinante é para a gente saber se uma matriz é singular ou não singular. Mas o determinante pode ser usado para várias outras coisas, algumas mais comuns, outras nem tanto. Vamos apresentar alguns resultados aqui.
Tá? Primeiro, determinante ajuda a gente a resolver um sistema. Para fazer isso, a gente vai definir a chamada matriz adjunta. Como a gente faz isso? Bem, a gente já sabe para cada elemento de uma matriz obter o cofator associado a ele. Então eu posso construir a matriz de cofatores. A matriz adjunta é simplesmente a matriz de cofatores transposta. Você observa aqui que a entrada IJ da matriz adjunta é simplesmente cofator JI. Atenção aqui que trocou a ordem exatamente que eu estou transpondo a matriz cujos elementos são os cofatores da matriz A. Aí, vamos ver um exemplo disso. Vou pegar novamente nossa matriz 1, 2, 3, 4. A gente pode calcular o cofator, cada um dos cofatores dessa matriz. Quem é o cofator 1 e 1? Eu tenho que cortar a linha 1, cortar a coluna 1. Vou ficar com essa submatriz aqui. Tenho que calcular o determinante dele. Quem é o determinante? Determinante de uma matriz 1 por 1, de uma submatriz 1 por 1. É simplesmente esse número, 4. E eu não preciso fazer ajuste de sinal, porque os índices somam um número par. Posso fazer isso para todos os elementos dessa matriz. Cofator 1, 2, cofator 2, 1, cofator 2, 2. Quem é o cofator 1, 2? Corto a linha 1, coluna 2, e resta essa submatriz aqui. Calculo o determinante dela, matriz 1 por 1, é o único número que tem aí. Tem que fazer um ajuste de sinal, multiplicar por menos 1, porque os índices somam ímpar. 1 mais 2 soma 3 ímpar. Quem é o cofator 2, 1? Corto a linha 2, coluna 1, me resta esse elemento aqui, mesmo raciocínio, 2, troco o sinal. Quem é o cofator 2, 2? Corto a linha 2, coluna 2, me resta esse elemento aqui. 1 sem ajuste de sinal. Então, quem é a matriz de cofatores? A matriz de cofatores é 4, menos 3, menos 2 e 1. Bem, quem é agora a matriz adjunta? Eu obtenho a matriz adjunta, transpondo a matriz de cofatores. Então, trocar os elementos fora da diagonal principal. Vai ficar 4, 1, menos 2 e menos 3. Aqui está a matriz adjunta associada a essa matriz original aqui. Ok? Bem, temos então a nossa definição de matriz adjunta, tá? É a transposta da matriz de cofatores. E a gente tem o seguinte teorema, tá? Considera uma matriz quadrada A qualquer com determinante diferente de zero. Quem é a inversa dessa matriz? Eu consigo escrever a inversa como adjunta multiplicada por 1 sobre o determinante. Aqui a gente vê que, de fato, o determinante precisa ser diferente de zero para que a inversa existe. Se o determinante for igual a zero, isso daqui não está definido, portanto, a matriz inversa não está definida. Um outro resultado é chamado regra de Cramer. Tá? Pega o sistema linear AX igual a B. A é a matriz coeficiente, X são as variáveis, B são os termos livres. Eu posso computar a solução do meu sistema. Quem é a solução? X igual a inversa menos 1b da seguinte forma. Tá? Cada uma das minhas variáveis, xi, é igual à razão entre o determinante da matriz BI pelo determinante da matriz toda A, com a qual está trabalhando. Então, o denominador tem que ser diferente de zero, eu estou supondo que seja de fato diferente de zero. Bem, quem é essa matriz BI aqui? Tá? Essa matriz BI é a própria matriz A,
trocando a coluna I pelos termos livres, pelo vetor de termos livres B. Bem, por que isso tudo, tá? Isso já foi muito usado na prática para calcular a solução do sistema linear. Hoje isso perdeu uso porque você calcula a solução de um sistema linear, tá? Essa solução aqui, usando o computador. Tá? Mas uma parte relevante do trabalho que você faz na frente do computador é obter o método mais eficiente, tá? Para encontrar a solução. Tá? Você tem uma série de métodos, às vezes você quer ensinar para o computador que é melhor usar um e não outro. Então é importante a gente saber como que o computador faz. Mas na prática você nunca vai usar isso daqui na mão. Tá? E ainda na prática você nem mesmo vai precisar saber que o computador está fazendo isso, porque na maioria dos sistemas lineares que você for resolver, explícito ou implicitamente, tá? O computador vai saber a maneira mais eficiente. Mas, em alguns casos, é importante você ensinar para o computador o que ele deveria fazer. Tá? Dito isso, na prática, esse teorema daqui é mais referência histórica do que qualquer outra coisa. Tá? Na prática você vai usar pouco, mas ainda assim, de vez em quando, você vai ver bastante a definição de matriz adjunta, ela aparece por outros motivos, tá? Não apenas para calcular a inversa. Tá? E aqui é uma forma de calcular a inversa e a solução de um sistema. Acho que você vai usar pouco, porque na prática você vai usar o computador. Bem, você tem um outro teorema que você usa bastante na prática, tá? Você vai encontrar ele em econometria com alguma frequência. Tá? Estamos pensando sempre numa matriz de ordem m, uma matriz quadrada de ordem m, tá? Desculpem esses erros aqui. Bem, pega uma matriz A qualquer. Qual o determinante da transposta? Particularmente simples. Determinante da transposta é igual ao determinante da matriz original, ou seja, a operação de transposição de uma matriz não afeta o seu determinante. Vamos pegar nosso exemplo de sempre. Matriz 1, 2, 3, 4. Quem é o determinante dela? 4 menos 6 igual a menos 2. Quem é o determinante da transposta? Não muda a diagonal principal. Vou trocar os elementos da diagonal secundária. Você nota que não muda o resultado, porque não muda o produto da diagonal secundária. E naturalmente não muda o produto da diagonal principal, porque ela não é afetada pela operação de transposição. Menos 2 novamente, exatamente o determinante que a gente tinha antes. Tá? Além disso, o determinante de um produto de matrizes, produto AB, é igual ao produto dos determinantes. E o determinante da inversa é igual à inversa do determinante. O que é isso? 1 dividido pelo determinante. Tá? Esses são resultados bastante importantes. A gente vai encontrar eles na prática algumas vezes. Tá? A gente não tem nenhum resultado para determinante da soma. Tá? De maneira geral, o determinante da soma é diferente da soma de determinantes. Tá? Bem, como eu estava falando, a gente vai usar esse segundo resultado, mas não vai usar muito o resultado anterior. Tá? A gente não vai usar com frequência a regra de Cramer. Se você quiser resolver um sistema, você vai usar a eliminação gaussiana, ou melhor ainda, você vai usar a eliminação gaussiana no computador. Tá? Isso conclui a discussão sobre determinantes.